deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição, caso alguém tenha interesse em comprar. Também vai me ajudar comprando pelo link, tudo bem? Então vamos lá, sem delongas. Solteirice, uma dádiva. Aquilo que somos é uma dádiva, e como outras dádivas, é uma escolha somente do doador. Ele não nos apresenta uma lista de opções. O que você gostaria de ser? Quão alta? De que cor? Qual temperamento prefere? Que pais você escolheria como seus progenitores? Portanto, você é uma mulher escolhida desde a fundação do mundo, concedida a pais que haviam pedido por um menino. E só Deus sabe quantas vezes e quão profundamente eu agradeci por ele haver negado aquela ignorante oração. Aqui ela fala, né, que eles pediram muito um menino, mas veio uma menina que é a filha dela. E antes de completar 20 anos, você entregou seu coração ao homem que em breve será seu marido, de modo que não sabe de fato o que é ser uma mulher solteira. Você não foi convidada a se debater com essa questão. Relativamente poucas mulheres precisam fazê-lo, pois a maioria se casa. E entre aquelas que se casam, 90% fazem antes dos 21 anos, o que significa que jamais souberam o que é ser uma mulher solteira. E aqui eu acho que ela tá falando do tempo dela, né? Porque no nosso tempo, minha irmã, a galera de 30 e pouco ainda tá solteira, viu? Mas é interessante esse ponto, né? Porque acredito que antigamente as pessoas, as mulheres, as pessoas em geral não tinham esse entendimento, né? O que é ser uma pessoa solteira, como é que é viver a solteirice de verdade, né? Elas já partiam para o casamento e, enfim, hoje a gente vê uma abertura muito maior e muito interessante também, né, de aprofundar nesse tema, porque estar solteiro é uma realidade de muitas pessoas e existem coisas muito maravilhosas que nós podemos aprender nessa fase. Elas provavelmente viveram com seus pais e foram sustentadas por eles durante a maior parte de sua vida. Muitas estavam na faculdade na época em que se casaram, como acontecerá com você, e portanto o tempo delas foi planejado por outrem. Nenhuma decisão importante terá cabido inteiramente a elas. Eu lhe contei um pouco da minha própria perplexidade a respeito desse assunto quando eu era uma estudante universitária, pois eu cria que Deus estava me chamando para ser missionária e possivelmente uma mulher solteira. Eu queria ser missionária, mas não queria ser solteira. Parecia que eu iria para a África e o único homem por quem eu me interessava estava prestes a ir para a América do Sul, o único lugar para onde eu tinha certeza que nunca iria. Como assim? Ele antes de que tinha que vir aqui pro Brasil, mana? Houve um dia, apenas uma semana antes de eu me formar, em que aquele homem e eu conversamos sobre casamento e os rumos
27, Paulo diz que é melhor que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu próprio marido por causa da impureza. Então, quase imediatamente ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Nos 5 anos seguintes à minha formatura, até meu casamento com ele, aquele jovem e eu esperamos em Deus. Oramos, examinamos as escrituras, trocamos correspondência e em ocasiões muito esparsas podemos conversar sobre esse assunto. Será que Paulo estava colocando a vida de solteiro acima do casamento? Sem dúvida, parecia que sim. Ele falou da fraqueza de não poder resistir à tentação e dos obstáculos ao serviço de Deus que o casamento inevitavelmente traria. Ele lembrou aos coríntios da angustiosa situação presente, que tornava imprudente alguém tentar mudar seu estado civil a qualquer custo. Ele disse que o homem que se casa com sua prometida faz bem, mas o que se abstém de casar faz ainda melhor. Uma viúva, na opinião de Paulo, é mais feliz ao não se casar novamente, e ele pensava que nisso estava o Espírito de Deus. Olha só o quanto Paulo ele valorizava, falava bem da fase de solteiro, né? Que é um dom, um presente também. Não é de admirar que tenhamos ficado confusos e que o homem, com a determinação de seu pai, tenha refletido longa e seriamente sobre as aparentes contradições desse difícil capítulo. Ele ansiava pelo caminho melhor e mais feliz. Ele estava determinado a experimentar bastante da força e da graça de Deus para vencer as fraquezas comuns da carne de um homem. Ele conhecia a própria forte atração por mulheres. Ele também estava determinado a servir ao Senhor sem embaraços. Chegou o momento, porém, em que o casamento tornou-se para ele um mandamento claro, e ele soube que se tratava de uma dádiva dada pelo mesmo doador que dá a alguns a dádiva especial de ser solteiro. Ante cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, escreveu Paulo. Então, aqui a gente vê que, bom, eles oraram, né? E mesmo reconhecendo que, sim, Paulo dá uma ênfase muito melhor à fase solteira, né? Ele também entendeu que o casamento é uma dádiva e que, como Paulo falou, o Senhor é que distribui a dádiva. É o Senhor que dá a dádiva de ser solteiro, de estar solteiro, quer dizer, porque, sinceramente, o status civil não define ninguém. Você está solteiro, você está casado, mas você não é solteiro, você não é casado. Será que deu pra entender um pouquinho o que eu quis dizer?
você precisa, acima de tudo, então, é ser encorajado, admoestado, instado, incitado e ter ousadia. Porque você se demoraria, meu querido reverendo Senhor, e continuaria a pesar o assunto em sua mente. Isso precisa acontecer, deve acontecer e vai acontecer de qualquer maneira. Pare de pensar a esse respeito e vá direto ao ponto, alegremente. Seu corpo exige isso, Deus quer e o conduz a isso. Não há nada que você possa fazer a respeito. É melhor nos conformarmos a todos os nossos sentidos o quanto antes e nos entregarmos à palavra e à obra de Deus em tudo que Ele deseja que façamos. Não tentemos voar mais alto e ser melhores do que Abraão, Davi, Isaías, Pedro, Paulo e todos os patriarcas, profetas e apóstolos, bem como muitos santos mártires e bispos. E todos eles sabiam que haviam sido criados por Deus como homens, que não se envergonhavam de ser homens e de ser considerados como tais, comportando-se de acordo com isso. E não ficaram sós. Quem quer que se envergonhe do casamento, também se envergonha de ser homem ou de ser considerado como tal. Ou então pensa que pode tornar-se melhor do que Deus o fez. Bom, aqui eu acredito que já tenha sido outra situação, né? Acredito que a pessoa para quem Martinho Lutero escreveu estava tendo problemas com o assunto sobre casamento. Talvez se achando, subestimando o casamento, se achando inferior a ter que pensar nisso, rejeitando o casamento ou querendo ser mais santo do que todos os outros homens que foram mencionados aqui nessa cartinha pequena. Bom, o que vocês acharam desse capítulo? O que vocês acham sobre falar sobre esse tema, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui nesse minuto do vídeo, comenta, deixa eu ver, coloca o emoji de livro aqui embaixo nos comentários. E também, se você quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito, claro, você pode falar, com certeza. Bom, eu achei muito essencial, né? É muito interessante pra mim que tô solteira, porque são tantos pensamentos que atravessam a nossa mente, o nosso coração. E eu acredito muito que sempre há como ajustar o nosso coração, a nossa mente ao céu, a
estamos às alturas em agradar Ele ao máximo que nós pudermos, né? Então realmente é uma dádiva maravilhosa. Esse livro aqui é muito bacana, eu gostei, eu indico e já tô lendo outros livros. Vou começar a compartilhar aqui os livros que eu leio. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta aqui. Se você quer compartilhar alguma coisa, quer falar a respeito, comenta aqui também, que eu vou gostar de ler. Eu quero aumentar a nossa interação aqui no canal, tá bom? Já estamos chegando a 2.000 almas, né? A gente tá com 1.800 pessoas aqui no nosso canal e eu me sinto muito responsável de trazer o melhor de Deus pra vocês. E muito obrigada por tudo também. Nós somos